Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Esta é a 12ª semana que eu estou com vocês dentro deste tema. Qual é o plano ou a vontade de Deus para a minha vida? O que eu estou tentando desconstruir e ao mesmo tempo construir com esta série de meditações e de ensinamentos da Palavra de Deus. Eu estou tentando mostrar para vocês que a igreja está se afastando dos desejos de Deus, dos planos de Deus. Hoje em dia nós ouvimos o tempo todo que a vontade de Deus é que você seja próspero, que você seja forte, poderoso, você não vai ter doenças, você não vai passar por aflições, que você ingresse num processo de libertação, então você não vai ter mais noites mal dormidas, que você não vai ter cansaço, tudo não vai ter e tudo vai ter. Você vai ter uma vida de bem-estar, não vai ter incômodos. E eu questiono, seria este um evangelho verdadeiro? Claro que não. Esse é o evangelho do lobo vestido de cordeiro. Porque esse é o evangelho populista. Ele tem uma voz popular. Ele atende aos desejos das pessoas e não de Deus. Então, nesta noite, continuando a construir alguma coisa séria em nossas vidas, e dizendo logo de cara a vocês, que não tenham medo de aceitar as propostas de Deus, porque Deus sabe do que nós precisamos, Deus sabe do que necessitamos, então não tenham medo. Jesus, ele disse, nem Salomão conseguiu roupas, conseguiu a beleza, a riqueza dos lírios, de modo que o Pai sabe do que vocês precisam. Nenhum pardal, nenhum pássaro falece, morre, sem a permissão de Deus. E vocês valem mais do que todos os pássaros. Então não tenham medo.
porque o Pai de vocês está disposto a abençoar suas vidas, desde que vocês busquem o reino de Deus. Então, nesta noite, continuando nesse processo de construção, eu quero falar com vocês em Mateus capítulo 4, verso 17. E eu arrumei um tema para isso. Que eu tenha uma vida quebrantada para Deus. E vou explicar isso. Mas antes quero ler com vocês Mateus capítulo 4, verso 17. Simples. Daí em diante Jesus começou a anunciar a mensagem. Veja bem, daí em diante o quê? Depois que ele foi tentado no deserto, e ele venceu a tentação, suportou, superou. Depois que João Batista foi decapitado na prisão de Herodes, Jesus então agora começou a dizer, a pregar a mensagem. E qual era essa mensagem? Ele dizia, ele pregava, ele anunciava: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Então, o plano de Deus para nós, antes de você pensar em ser próspero, não ter enfermidade, ter vida boa, ter vida mansa, ser rico, ter portas abertas, o plano de Deus para você é que você seja uma pessoa quebrantada, ou seja, que você aprenda a se arrepender dos seus pecados, por uma razão, porque o reino de Deus está próximo. Mas aí, nós temos que entender o seguinte: o que é o arrependimento? Isso nós vamos ver daqui a pouco. Mas lembre-se que a semana passada eu falei com vocês sobre o quê? Que Deus espera que você tenha nascido de novo. E esse nascimento, o que é? Esse nascimento é um nascimento espiritual. O novo nascimento, quando ele é entendido pela perspectiva de que você compreendeu a sua condição espiritual e moral. Que essa condição está em desacordo com Deus. Deus não está aprovando o modo como você está vivendo, tanto espiritual como moralmente falando. E então, você decide parar de lutar contra Deus e se rende a Ele, para que uma nova vida seja instalada dentro de você e você seja restaurado espiritual e moralmente falando. Mas isso só pode acontecer por meio do arrependimento. Por isso que eu disse há pouco, vamos definir o que é o arrependimento. E o que ele é. O que é o arrependimento? Segundo Deus. O que é o arrependimento segundo Deus? A primeira coisa é, o arrependimento segundo Deus não é um sinal de tristeza e lágrimas. O arrependimento pode ser expressado por meio de muita alegria. Ele traz, é claro,
uma tristeza, ele pode trazer algumas lágrimas, mas ele não é um banho de lágrimas, ele não é um poço de tristeza, onde você entra ali e fica chorando todos os males que você praticou. O arrependimento verdadeiro, segundo Deus, ele não se caracteriza também por uma breve mudança comportamental. Porque você chega aqui, ouve o ensinamento da palavra de Deus e diz, puxa, isso é correto. E então você muda algumas atitudes. Mas isso não quer dizer nada, porque essa mudança pode ser algo emocional. Uma ação que não o compromete, mas simplesmente que está levando você a uma atitude de barganha, tentando comprar Deus, dizendo, eu vou mudar alguma coisa e o Senhor vai mudar a minha vida, o Senhor vai abençoar. Eu estou prestes a sofrer qualquer coisa, eu estou muito próximo de sofrer uma pressão muito grande, e então se eu mudar em algumas áreas, se eu praticar algumas coisas, o Senhor então vai me livrar de certos problemas? É assim que algumas pessoas lidam com Deus, mas Deus não vai livrar nada. Se você cometeu alguma coisa muito grave, não há quem possa livrar você disso, das consequências do seu erro. E seja bem certo disto. Nós temos exemplos disso na Bíblia. Davi foi um exemplo, ou não foi? Ele cometeu algo muito grave, e Deus não podia livrá-lo de suas consequências. No entanto, Deus perdoou o seu erro, perdoou o seu pecado, e deu a ele iluminação para como ele deveria lidar com as consequências que chegariam à sua vida. Porque quando você erra, conhecendo Deus, você abre a guarda. Então é como se você estivesse numa luta, vamos pensar assim. Você abre a guarda e o outro lutador te acerta. Você sente dor? Estou falando com vocês. Sente dor? Claro que sim. Você fica grogue? Claro que sim. Você entra em estado quase de nocaute. Você cai. Você nunca leu o que Paulo escreveu? Abatido, porém não destruído. Muitas vezes você é nocauteado. Sim, você é nocauteado, você é vencido. Porém, você não é destruído. Você volta à luta. Você volta à luta. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, Deus tem este poder de restaurar nossa vida. Mas você passou por um processo de queda. Você passou por um processo onde você foi abatido, nocauteado. Então não caia nesta mentira que você não cai, não chora, não sente dor, não sofre, porque a própria Bíblia diz que você passa por isso. Então, meu irmão, tome muito cuidado. O arrependimento verdadeiro, ele segue, como vocês devem ter em mãos aí, minhas notas, 2 planos. O primeiro, ele segue um processo de disposição para mudar a mente. Deus, Deus quer que você entenda o arrependimento como uma disposição para mudar a sua maneira de pensar. Então, este é o primeiro ponto. Toda pessoa que se arrepende, em vez de ficar chorando e batendo no peito, oh meu Deus, errei, me perdoe, me aceite. Não,
você tem que mudar sua maneira de pensar. Deus o convida para pensar como Ele pensa. Entendeu? Qual é a primeira atitude? Deus nos convida ao quê? Não ouvir. Deus nos convida a mudar a nossa maneira de pensar. Ou seja, Ele nos chama a pensar como? Então, Deus nos chama a pensarmos como Ele pensa. Então, vamos lá. A primeira atitude tem a ver em uma mudança de mente, tá? Uma transformação da nossa mente. E nós somos convidados a pensar como Deus pensa. Muito bem. A ideia é que você tem algo aqui. Então, você tem algo nesse lugar e você tem alguma coisa que foi lhe dada e que está em suas mãos. O que você tem com você agora é muito mais esplendoroso, mais superior do que aquilo que você tem ali. Então, o que você faz? Você vai na direção do que você tem lá guardado, com algo mais esplendoroso, e você diz, vou trocar isso. Não quero mais isso. Você joga isso fora e substitui por algo mais valioso. É isso que você faz. Quando você se arrepende, você diz, meu Deus, eu nunca pensei sobre essas coisas. Eu nunca imaginei o quanto essas coisas que estão em minha mente, esses tipos de pensamentos, eram um lixo que servia apenas como um estorvo em minha vida, em minhas atitudes. Eu não quero mais isso, eu quero mudar. Então, vamos ver uma coisa. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, 2, que nós devemos sofrer o quê? Uma transformação pela renovação dos nossos pensamentos. Deus quer nos ajudar a renovar a nossa maneira de pensar. Então, esta é a primeira atitude. A segunda atitude é que essa transformação da nossa maneira de pensar vai interferir no quê? Em nossas percepções, disposição. Então, veja bem, o que é percepção? Percepção significa que essa maneira nova de pensar vai mudar a nossa compreensão, o nosso entendimento acerca da vida, acerca de quem somos. E vai também interferir na nossa disposição. O que é disposição? É o nosso ânimo, é a nossa vontade, é a nossa determinação, a nossa diligência. Então, veja só o que Jesus ensina em Lucas capítulo 3, verso 8. Vocês conseguem enxergar aí? Jesus disse assim, façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Então eu coloco ali alguns comentários para que vocês entendam o sentido das palavras do nosso mestre. Quando ele diz façam, esse verbo não está propriamente no imperativo. Ele aparece para nós no imperativo, mas na linguagem original ele está no gerúndio. Estejam fazendo. Estejam sempre fazendo. Jesus está dizendo, estejam sempre fazendo o quê? Coisas que mostrem quando? No cotidiano, e que revelem de fato que vocês, o quê? Se arrependeram dos seus pecados, isto é. Então, estejam sempre fazendo no cotidiano coisas, ações,
que expressem verdadeiramente que vocês mudaram a maneira de pensar, que vocês estão pensando como Deus pensa, como eu penso. É isso que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo para você ter uma religião e viver como um pagão. Ele não está dizendo para você ter uma religião e viver como um ser corrupto, profano. Ele está dizendo para você ter a mente de Deus, os pensamentos de Deus. O que é que Deus diz? Os meus pensamentos, Deus diz, são o quê? Mais altos do que os pensamentos de vocês. E isso faz com que os meus caminhos sejam mais elevados que os caminhos que vocês estabelecem para si mesmos. É isso que ele diz. Então, nós somos chamados a termos esta mudança. E essa mudança, ela precisa ser sentida. Você precisa sentir que está mudando. Não é simplesmente algo racional. Você tem que ter prazer nessa mudança. Eu vejo que muitos cristãos ficam tristes quando Deus fala para eles: vocês não devem agir dessa maneira, como você agem com seus pais. Por exemplo, alguns jovens: vocês não devem agir, Deus diz, como vocês estão agindo com seus pais. Por que vocês estão mentindo? Por que vocês não aceitam a educação de seus pais? Por que vocês estão sempre ouvindo os conselhos de seus pais como uma ameaça? Na verdade, seus pais não estão querendo ameaçar vocês. Eles estão querendo proteger vocês. Eles estão obedecendo a mim. Eles estão seguindo o princípio que eu estabeleci a eles. Se vocês não obedecem aos seus pais, vocês estão dando uma declaração pública de que não estão dispostos a obedecer a mim. Muitos filhos comparecem nas igrejas, em reunião de jovens, reuniões de louvor, louvam a Deus, testificam publicamente: Senhor, nós queremos amá-lo. Mas quando estão em casa e ouvem os conselhos de seus pais e rejeitam esses conselhos, vocês estão fazendo outra coisa, completamente diferente daquilo que fazem quando se reúnem para louvar a Deus. Não façam isso. Mudem a maneira de agir. Quando você trata mal sua esposa, quando você trata mal seu marido, quando você trata mal o seu filho, a Bíblia diz: pais, não conduzam os seus filhos à ira. Não façam coisas que eles fiquem irados. Não falem com eles de uma maneira que os leve a ficar com raiva. Explique com calma. Seja amigo deles. Sentem-se com eles e procurem explicar como as coisas funcionam. Por que eu estou pedindo isso deles? Por que vocês estão pedindo deles uma atitude diferente? Muitos pais não explicam, eles exigem, são como ditadores, são como verdadeiros monstros, que quando aparecem diante dos seus filhos, aparecem somente para assustá-los. Não é isso que Deus espera de vocês. Maridos, a Bíblia fala que o homem deve amar sua esposa. A Bíblia não está falando aqui do tamanho da sua paixão por ela. Alguns homens são mais românticos que outros. Infelizmente, na igreja, nós sempre estamos falando sobre romantismo. A porcentagem do romantismo que um homem deve dedicar à sua esposa. Porém, a Bíblia diz: isso é algo muito particular, que você cresça nisso também. Mas há algo que você não pode rejeitar. É o cuidado que você tem que ter pela sua esposa.
Isso o homem não pode rejeitar. Deus diz que a mulher é o vaso mais fraco. Você deve aprender a ouvi-la, porque ela tem uma sensibilidade, uma antena, que ela consegue escutar 15 conversas ao mesmo tempo. É incrível como a mulher consegue ouvir o rádio, um CD, o smartphone e saber quando que programa você está vendo na sua TV, lá na edícula do fundo da sua casa. Então ela é capaz de ouvir você. Então, escute. Muitas mulheres têm a habilidade de perceber os problemas. Então, escute. Mas, ao mesmo tempo, dê à esposa toda a proteção que ela precisa. Mulheres, não tentem mandar no marido. Isso é coisa feia. Sem mandar, vocês vão mandar. Não tem como. Sem precisar fazer pressão, todo homem vai escutar você, vai obedecer. No entanto, a questão não é de obedecer, de fazer pressão ou não. A questão é de conhecer as funções para as quais Deus está chamando você. Não precisa uma enciclopédia para uma mulher saber o que ela tem que fazer com o marido. Não. A mulher é uma ajudadora. Deus a fez como uma ajudadora idônea. Ela existe para fazer o homem ser um homem de Deus, acima de tudo. E ser um homem responsável. Responsável. Então, quando Deus chamou o homem, a primeira coisa que Deus fez para o homem foi dar a ele trabalho. Homem que não gosta de trabalhar, se você tem uma atividade e você não trabalha em cima dela, você já começou errado. Você já começou a destruir a sua família. O homem tem que ter vontade de trabalhar. Porque foi a primeira coisa que Deus deu ao homem, foi o quê? Trabalho, não foi mulher. Mas homem fica atrás do quê? Em vez de ir atrás de trabalho, ele vai atrás de mulher. Então, aí ele já começa a criar problema. Enfim, tomem muito cuidado. Eu não vou me alongar aqui, porque senão a gente sai daqui amanhã. O novo nascimento nos coloca dentro de um processo de aperfeiçoamento espiritual e moral. Você percebe que está tratando mal sua esposa, seu pai, o seu filho, o seu marido, o amigo. Você percebe que não está sabendo lidar com a circunstância, com a emoção, com pensamentos. Você está enchendo a sua mente de lixo espiritual, moral. Você não está sabendo lidar com a sua vida. Então você precisa realmente reconhecer que você precisa mudar, que a sua maneira de pensar não está lhe fazendo bem. Mas você não quer simplesmente mudar para se sentir bem. Você precisa mudar porque você ama a Deus e quer servir a Deus, ser dedicado a Ele. Então, o novo nascimento, essa mudança, não ocorre sem o arrependimento. E eu disse que o arrependimento, ele é o quê? Ele é o quê? Uma mudança de mente, para você começar a pensar como Deus pensa. Porque essa mudança vai interferir no seu entendimento sobre a vida e na sua disposição, na sua vontade, na sua maneira como você vai viver.
Algumas pessoas estão dentro da igreja para quê? Para conseguir soluções, para conseguir dinheiro, para conseguir se livrar de problemas. Isso não é o correto. Quando você ingressa na igreja do Senhor, você tem que entender que você está ingressando dentro do reino de Deus, como Jesus explicou a Nicodemos. Jesus, ele pregou um sermão que nós chamamos Sermão da Montanha, correto? E lá, nos 4 primeiros versículos, ele mostra realmente o processo do arrependimento e do novo nascimento. Eu espero que isso seja útil para você, mas eu vou mostrar para vocês assim mesmo, porque eu não estou aqui para enganar ninguém. Jesus, ele diz que você e eu precisamos ser quebrantados, precisamos nascer de novo. E então, quando ele começou a pregar, ele disse assim: felizes, tá? Felizes, essa felicidade trata-se realmente da felicidade espiritual e mental. Porque os gregos, o mundo greco-romano, preste atenção em mim um instante, eu vou até tirar daí. O mundo greco-romano tinha a ideia de que felicidade era ter bens materiais e vida abastada, uma vida tranquila, quem sabe. Isso para eles era sinal de felicidade. E isso estava entrando na sociedade religiosa judaica. E Jesus, então, quando veio, ele disse: espera lá. Ele usa um termo, ele diz: feliz, abençoado, bem-aventurado, que não tem nada a ver com aquele tipo de felicidade. Com felicidade material, com felicidade emocional. Mas ele está falando, a felicidade que eu quero, que eu espero que vocês tenham, é uma felicidade mental. É uma felicidade que coordena, que organiza, tanto a vida espiritual como moral. Então ele diz, felizes as pessoas que sabem que são o quê? Espiritualmente pobres, ou seja, digam comigo, que descobrem em todo o tempo a sua carência de Deus e por isso percebem a necessidade de viver nele, de serem dirigidas por ele, a fim de viverem para ele. Isso é ser pobre de espírito. Mas, Walter, essas 2 palavrinhas querem dizer tudo isso? Pois é. É isso que Jesus quis dizer quando ele falou, felizes espiritualmente e moralmente falando, aqueles que, enquanto estão vivendo, vão descobrindo em cada experiência o quanto carecem de Deus. E como eles percebem a necessidade de viver para Ele, após descobrirem esta carência, diz, meu Deus, eu tratei mal meu filho, como é que eu devo viver? Como é que eu devo lidar com ele? Vocês percebem? Isso é arrependimento. A pessoa percebe que não tem recursos para agradar a Deus numa determinada situação. Eu percebo que eu não tenho recursos espirituais e morais para lidar com determinadas situações. É a mesma coisa como eu disse outro dia. A palavra de Deus diz que um homem e uma mulher cristão, quando fazem sexo em casa, eles não devem fazer sexo nos moldes da prostituição, de zona de meretrício. Sabiam disso? A palavra de Deus ensina que vocês não devem agir dessa maneira. Mas, infelizmente, muitos lares cristãos, eles aderiram a essas práticas pagãs. Se eles não praticarem determinados tipos de ações, então eles não vão ter prazer.
Mas o sexo é para que você cresça em amor. É um tipo de amor que traz emoção, sentimento, tá? E ao mesmo tempo você satisfaz a necessidade do outro. É um momento em que você pode expressar tanto fisicamente, sentimentalmente e verbalmente o que você sente pelo outro. Então, há outras situações que você diz assim, meu Deus, como é que eu estou agindo errado? Me perdoe, desculpe. Eu não estou sabendo como agir nessa situação. Então você percebe a necessidade de viver nele, de ser dirigido por ele, porque você quer viver para ele. Esse é o primeiro passo, quando Jesus diz, felizes os pobres de espírito, e então ele encerra, pois deles é o quê? O reino dos céus. O reino dos céus é dessas pessoas. E o que isso quer dizer? Ele diz assim, essas pessoas, tá? A elas será dado o reino de Deus, por quê? Elas serão conduzidas pelo Senhor para dentro dele. É isso que Jesus está dizendo. Não foi o que Jesus disse a Nicodemos? Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode o quê? Ver o reino de Deus. E então Jesus continuou dizendo, Nicodemos, se uma pessoa não nascer espiritualmente, se uma pessoa não nascer para Deus, ele não pode o quê? Entrar no reino de Deus. Ele não pode desfrutar do poder de Deus. Então, quando você é chamado para fazer uma corrente, uma campanha, uma novena para ir no monte, ele diz assim, vamos lá que você vai entrar, você vai ver o poder de Deus. Você não vai ver nada, você vai ver só bobagem, porque na verdade você só pode ver o reino de Deus quando você tem um espírito quebrantado, e você tem ações que mostram que sua mente, seus pensamentos estão iguais, idênticos aos de Deus. Quando você está disposto a pensar como ele pensa. Eu também não vou ser exagerado, eu não vou ser fanático ao ponto de dizer que nós temos que ser tão perfeitos que nenhum pensamento irá falhar. Não é assim que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós temos que ter uma disposição para pensarmos como Deus pensa. E então, Deus nos dá esta possibilidade de Ele mesmo nos conduzir para dentro do reino de Deus. Mas Jesus continua. Uma vez que uma pessoa reconhece que precisa de Deus, tá? O que ela faz? Ela chora. Por isso ele diz, felizes as pessoas que choram, isto é, que lamentando constantemente a sua fragilidade espiritual e moral, esse verbo chorar também está no gerúndio, sabe? Uma ação continuada. Pois Deus vai fazer o que com elas? Deus irá consolar, isto é, elas serão ajudadas, fortalecidas, amparadas, por meio do quê? Da instrução, do ensino, porque elas serão instruídas e ensinadas. Então, se não existe ensino, se não existe instrução, se não existe educação, as pessoas nunca serão fortalecidas. Você reconhece que é frágil, mas você não consegue sair daquela situação. Veja o caso do Brasil, por exemplo. Há quanto tempo a nossa educação tem sido uma coisa vergonhosa? Nós estamos entre os piores países do mundo, educacionalmente falando. E parece que muitos políticos
Muitos patamares da nossa sociedade querem realmente que isso continue assim. Sem educação, o povo não conhece a sua força, não conhece os caminhos que deveria percorrer. Escolhe errado. Você acaba escolhendo errado. Há pessoas que pensam que a igreja não deve se preocupar com a política. Isso é bobagem, é uma grande mentira. A igreja tem que se preocupar, sim. A igreja não pode ser política. A igreja não pode achar que tendo políticos na política, então ela vai ser forte. Não. A igreja tem que ter a coragem para dizer aos políticos: vocês vão se encontrar com Deus, e se não agirem direito, vocês irão para o inferno. A igreja tem que ter coragem para dizer: o modo como vocês estão agindo não é correto. A igreja tem que ter coragem para dizer: esse tipo de filosofia política que vocês estão adotando é satânico. Isso não pode acontecer, isso não é verdadeiro. Nós não queremos que um país seja teocrático. Isso é um absurdo. Como é que você pode agir como no Irã, por exemplo, ou nos países islâmicos, em sã consciência, achar que Deus vai dirigir toda a nação? Não vai. Por quê? Porque ali existem divisões no próprio islamismo. Você vai no Irã, por exemplo, ali você tem, meu Deus, tem os sunitas e xiitas, esses dois, por exemplo, mas existem mais. Eles disputam suas ideias e se matam por elas. Então, como é que um país desse pode ser teocrático? Jamais. Se um dia eu tiver um líder xiita, eu vou seguir uma filosofia xiita. Se um dia eu tiver um líder sunita, eu vou seguir um líder sunita. Então, na política, não existe teocracia. A teocracia existe em nossas vidas, na igreja. E nós temos que saber falar para as pessoas: esse caminho é perigoso. Você tem que tomar cuidado. Às vezes é preferível nós termos um candidato menos qualificado do que termos um tão maravilhosamente preparado intelectualmente, mas que siga um caminho diabólico. E infelizmente a igreja não está neste país e na América Latina, e talvez no mundo inteiro, não esteja preparada para definir ou discernir essas correntes satânicas em nosso meio. E acabamos escolhendo o pior caminho. Vou lhes dar um exemplo. A Argentina. A Argentina está escolhendo errado. Escrevam o que eu estou lhe dizendo. A Argentina, de novo, vai cair num poço. Por quê? Faltou dinheiro no bolso? Aquele é melhor. Então, nós escolhemos por conveniência. Nós não escolhemos com sabedoria, porque nós não sabemos enxergar a vida com a perspectiva de Deus. Nossas mentes não estão transformadas para serem dedicadas a Deus, para termos uma vida a Deus, para Deus. Nossas mentes são transformadas para termos uma vida egoísta,
para procurar o quê? Interesses próprios. Entenderam? Fui claro? Fui muito claro ou não? Ou fui confuso? Se você tem uma mente dedicada para Deus, você quer que as pessoas experimentem o mesmo que você. Talvez muitas pessoas não vão aceitar a fé que você tem, mas isso não importa. Você quer que elas, por causa de suas vidas e de outros que pensam para a glória de Deus, que elas tenham oportunidades e, quem sabe, acabem percebendo lá na frente que Deus está preocupado com elas. Deus, então, quer ajudar você, fortalecer você, instruir você, mas você vem para a igreja e não aceita a instrução. Então, como é que você vai sair do lugar em que está? Eu já vi pessoas que vieram aqui e disseram assim: eu não vou vir mais nessa igreja, porque ficar aqui ouvindo lições, isso é muito chato. Eu quero um lugar onde tem poder, onde eu sou liberto, eu vejo demônios. Você quer ver demônios? Olha no espelho, porque do jeito que você está agindo, é isso que você vai ver. Na verdade, sabe, se você não aceita instrução, se você não quer crescer, você não vai sair do estágio em que está. Quer um exemplo bíblico? A palavra de Deus diz assim: vocês, pelo tempo que estão na fé, já deveriam ser o quê? Mestres. Mas vocês são como crianças, e então eu tenho que alimentá-los de novo com leitinho. Faça-me o favor. É o que a palavra de Deus diz. Quanto tempo você está na fé? Eu não sei. Há quanto tempo você está na igreja? Não sei. E você continua egoísta? Você continua esperando que as pessoas cheguem em você? Você não aprendeu ainda a dar aos outros o que Deus está lhe dando? Você ainda não aprendeu a chegar nos outros? Você ainda continua sendo o centro, querendo ser o centro das atenções? Você tem que mudar. Do contrário, você vai ficar sozinho, além de perder sua salvação. Não é pelo fato de se isolar, mas é porque quando você abre brechas, você começa a ruir e não percebe. E daqui a pouco, grande parte da sua vida entra em convulsão e você se despedaça e desmorona. Pouco a pouco. Você tem um buraco, não é? Você passa numa rua, por exemplo, que está próxima a um rio. Então, despencou um pouquinho do barranco lá, não tem problema. Se ninguém for lá consertar, daqui a pouco não tem mais rua. Não é assim? Porque vai cavocando, vai destruindo e tudo vai desmoronando. Vocês estão comigo ainda? Muito bem. Jesus continua e diz: felizes as pessoas humildes. O que é isso? Que constantemente se rendem a Deus, entregando a Ele os seus direitos. Eu já vi pregadores dizendo no rádio o seguinte: você tem que exercer os seus direitos. Já ouviram isso? Como é que você pode ter direito uma vez que você os entregou a Deus? Não existe isso. Está completamente errado. Ou você é ou não é um escravo do Senhor. A palavra servo de Deus é a palavra no grego doulos, que significa um escravo. Eu nunca vi um escravo chegando para um senhor e dizendo assim: eu exijo, eu determino. Isso é coisa de louco, é coisa de gente demente, é coisa de gente que não estuda, que não lê Bíblia, que não se prepara para nada. Ele é uma voz popular, ele é uma voz que está tentando alcançar pessoas, para arrancar dele, sabe o quê? Dinheiro. Ah, mas eu não estou atrás de dinheiro. Alguma coisa você está. Fama, influência, aceitação. São muitas coisas que satisfazem o homem.
Talvez há alguém aqui que gostaria de estar no meu lugar, só para sentir o prazer de falar em público. Eu não duvido disto, porque Satanás é um grande mentiroso, e ele pode colocar isso no coração de uma pessoa a qualquer momento, porque eu já vi isso na minha vida, pessoas tentando estar no meu lugar, simplesmente para satisfazer, olhando em público. De terça-feira eu venho aqui, vem pouquinha gente, mas o meu ânimo é o mesmo ânimo que eu demonstro aqui de domingo, de terça-feira é o mesmo. Agora, se vou falar para você, você quer pregar de terça ou de domingo? Eu só prego de domingo. Porque quando tem mais gente, você tem que ter ânimo para falar com 1 milhão e com 1. Porque a mensagem do Senhor, ela é maravilhosa. Eu não tenho mais direitos de escolha. Eu não posso chegar aqui com uma mensagem popular, querendo satisfazer vocês, e querendo obter de vocês vantagens. Eu tenho que ensinar vocês a amarem a Deus e serem dedicados a Ele. Então, uma pessoa humilde é como um cavalo domado. A ideia é essa, é um cavalo domado. É como um gato domesticado, é como um cão que você domesticou e agora você pode pegar no colo, você pode andar com ele nos braços, que ele não vai te morder. É um gato que você pode pegar e ele não vai te arranhar. É como um cavalo que você pode subir nele e cavalgar, que ele não vai te derrubar, ele vai levar você. Assim é a pessoa que é humilde. O humilde é esse tipo de gente. É uma pessoa que se rende. E Jesus diz, uma pessoa que se rende é uma pessoa que vai receber o que Deus tem prometido. Isto é, tornar-se-ão participante, ou tornar-se-á participante das promessas futuras de Deus. Futuras eternas, que eu quero dizer. Isso não quer dizer que Deus não esteja presente em nossas vidas. Olha, gente, eu estou enfrentando uma luta aqui. Se eu obedeço a Deus, se eu pratico a vontade de Deus em uma determinada situação, vamos lá. Eu tenho um filho, um neto, sei lá quem for, um enteado, e ele está agindo mal. E eu chego a ele e falo, vamos sentar. E eu começo a aconselhá-lo com bases na palavra de Deus. Eu não estou praticando a Bíblia. O que vai acontecer? Quando eu estou praticando a Bíblia, eu estou confiando que Deus vai fazer alguma coisa em relação ao que eu estou praticando. Não é assim? Muito bem. Talvez aquilo não aconteça em 5 minutos, mas eu espero que algo de bom aconteça com aquela vida. Eu fiz algo de errado, vamos supor, algo muito grave, e eu sei que eu não vou me livrar das consequências, porque todo pecado, todo erro gera consequências, não é? Então, eu reconheço que errei. Meu Deus, eu errei, não deveria agir dessa maneira, me desculpe. O que eu estou falando? Eu estou me arrependendo. Então, eu espero que Deus possa fazer algo em função do meu procedimento de agora. Agora, se Ele vai me livrar de uma pressão que eu possa sofrer seguinte, eu não sei. Talvez Ele possa até me livrar, porque Ele é Deus, Ele faz o que quer. Mas se Ele não me livrar, eu tenho certeza que Ele, por promessa, vai me ensinar como agir na situação em que eu tenho que passar. Então, a promessa de Deus é estar do meu lado, me instruindo, me consolando. Uma vez que eu aprendo a chorar, a lamentar o meu erro, Ele vai me instruir. Ele vai me fazer lembrar daquilo que eu aprendo. Agora, se você não quer aprender nada, como você vai se lembrar do quê? Imagine você vai buscar um emprego.
Aí então alguém chega assim, senta ali, toma a prova, faça uma conta. Você fala, não sei. Faça uma redação. Redação o que é? Receita? Não sei. Faça uma redação do lápis. Eu quero que você escreva pelo menos 20 linhas, falando uma história aí, escreve uma história aí sobre o lápis. Desenvolva uma redação falando sobre o lápis, a importância do lápis na sua vida. E agora? Se você não estuda, se você não lê, naturalmente você vai começar escrevendo, o lápis me ensinou a escrever passarinho, só que ele vai olhar, passarinho está com C cedilha. Então, se você não lê, não estuda, você vai ter problemas. Ou não é verdade o que eu estou dizendo? Ninguém vai aceitar. O mundo de hoje não aceita. Então você tem que se preparar. Você tem que se preparar o tempo todo. Não tem como. Então, Jesus está dizendo, a pessoa que se arrepende é uma pessoa humilde. Ela é uma pessoa, primeiro, que ela reconhece não ter recursos. Então, Deus a conduz para o reino. Quando ela chega dentro do reino, ela vê a grandeza do Senhor, ela chora, meu Deus, como eu pude jogar a minha vida fora? Deus diz, calma, eu estou aqui para te instruir, nós vamos entrar num processo de instrução. Mas para isso você tem que se render a mim, você tem que ser humilde, porque senão nenhuma instrução vai entrar no seu coração. Por isso que Jesus disse, você tem que ser humilde. Agora, uma vez que a instrução chega, o que acontece? Ele diz, por fim, felizes as pessoas que têm o quê? Fome, isto é, que estão buscando de modo ardente e impetuoso. Eu coloco essas coisas porque eu sei que alguns batem fotos e eu também saio na foto. Então, veja lá, aí veja bem, fui eu, entre os parênteses. Então, veja lá, aí eu faço questão de colocar, porque é bom, né? Às vezes você está com a foto lá, você vê. Mas veja lá, felizes as pessoas que têm fome, que estão o quê? Buscando de modo ardente e impetuoso. O quê? Mas ele continua, tem fome e sede, isto é, que estão constantemente sedentos, com sofrimento interior. Não é uma sede, estou com sede, tem uma coca gelada, com bastante gelo, aquela que você toma assim, então, não é? Você toma aquela coca zero, aquela bata, então, você tem aquela água gelada, não é isso, como a corça brama no deserto pelas águas, assim a minha alma suspira por ti. Lembra a palavra do salmista? É um animal sedento, sua boca já está seca, ele está atrás de líquido, ele está quase morrendo, é isso que quer dizer. É uma sede dolorosa, é uma sede dolorida, que faz a alma doer. Que sede é essa? Que fome é essa? De fazer a vontade de Deus. Então, uma pessoa que se arrepende, é uma pessoa que tem uma fome e uma sede de fazer a vontade de Deus. Então, vamos lá, olha as marcas. Uma pessoa que se arrepende, não é uma pessoa que fica, chorei. É uma pessoa que fala assim, não, vou mudar, a partir de agora eu vou fazer isso, mas o que adianta? Você faz um mês, no mês seguinte, morreu. Uma pessoa verdadeiramente quebrantada, que nasceu para Deus, é uma pessoa que reconhece a sua carência de Deus e precisa estar onde Ele está para ser dirigido por Ele. E quando percebe
as verdades, os valores de Deus, ela chora, ela lamenta a sua fragilidade. E então ela diz: Senhor, me ajuda. E Deus diz: eu vou te ensinar. E então Deus diz: para eu poder te ensinar, você tem que ser humilde. É lógico, imagine, se você não for humilde, você vai aprender com quem? Eu tenho meus mestres, se eu não baixar a cabeça e escutá-los, eu vou ouvir só a mim mesmo. Então, você tem que me ouvir. E quando você ouve a Deus, você começa a participar das promessas de Deus. Você percebe que Ele vai estar na sua vida. E se Deus quer estar na sua vida, qual é o próximo sentimento? A verdade que tem que tomar conta da sua mente é que eu quero fazer a vontade dEle. Mas fazer a vontade dEle só racionalmente, tecnicamente, isso não funciona. Você tem que sentir, isso é uma dor, é uma paixão. Por isso muitos homens no passado diziam assim: tenham paixão pelas almas, tenham paixão. Pregador, quando você for pregar, você tem que falar com paixão. Não é chegar diante das pessoas e dar bronca, não é chegar diante das pessoas e simplesmente mostrar o vernáculo elitizado. Não, você tem que mostrar a paixão, é o seu coração, você tem que se desnudar, a sua alma tem que se sobrepor ao corpo, e sobre a alma e o corpo, as pessoas têm que perceber que você é um instrumento de Deus, que Deus está interessado nelas, que elas precisam se voltar para o Senhor, que você não pode mais continuar vivendo como um homem, um marido, um esposo, como uma mulher, uma esposa, como um filho, como um jovem, do jeito que vocês estão vivendo. Vocês precisam mudar, vocês precisam reconhecer a condição espiritual arrasada. Não existe mais vontade de orar, não existe mais vontade de ler Bíblia, não existe vontade de estar aqui, não existe mais vontade de se colocar contra palavras erradas, pensamentos errados, programas errados, situações erradas, circunstâncias erradas. Você não quer mais se colocar contra pessoas que farão mal à sua vida. Deus está dizendo: vocês têm que confiar em mim. Vocês têm que me amar. Eu tenho uma vida preparada a vocês. O que vocês estão experimentando é errado. O que vocês estão experimentando irá levá-los para o inferno. E esse inferno vai começar agora, se vocês não mudarem. Você precisa ter paixão para andar com Deus. Você não pode chegar a esse lugar simplesmente vou lá na igreja, vou dormir. Como é que foi a reunião? Foi uma benção, hoje teve uma gritaria. Aí, foi uma benção. Nossa, teve uma hora lá que a moça quase que arrebentou minha cadeira, deu uma rasteira na minha carteira, a carteira virou, eu subi, empinei, saí de lá. Lógico que eu quero que haja cânticos espirituais, tem que existir palmas, tem que existir améns, glórias a Deus, Ele merece, Ele é o Senhor da glória, Ele criou todas as coisas, Ele quer ouvir você dizendo: eu te amo, Deus. Ele quer ouvir você dizendo: amém, Senhor. Eu preciso mudar, eu preciso ser transformado, eu preciso ser outra pessoa. Deus quer ver suas mãos se erguendo, Deus quer ver seus pés tremendo, seus joelhos vacilando, Deus quer ver seu coração esquentando, a sua alma incendiando. Deus quer ver você totalmente transformado e entregue a Ele. Clama a mim, diz o Senhor, clama. Se você sente esta dor de fazer a vontade de Deus, Deus diz: vou deixar vocês satisfeitos. Esse é o processo interior do arrependimento. E o pessoal brinca, o pessoal está brincando de pregar.
gente despreparada. Eu prego pelo Espírito. Que Espírito, rapaz? Que Espírito? Só se for o Espírito da Gerarda. Tinha uma moda de viola, que a gente chegava lá, cheguei, me deram a viola, cante logo, eu quero ver. Eu puxei um toque firme para os parmeiros não perder, repiquei o pé no soalho, fiz poeira suspender, me correu um frio no corpo, subiu para cima e tornou descer. Sai, cachorro, sai, espírito da Gerarda, ele falava. Então, lembro dessas, cantei isso até dizer chega. A turma pedia, canta aquela. Mas era uma coisa de louco. Toda vez que a gente se reunia, que eu toco viola caipira, eu toco violão, tocava, né? Então, imagine só, chegava lá e cantava. Vamos cantar, vamos lá, todo mundo batendo o pé, pé. Muito bem. Todas essas anotações que eu fiz aí são para tentar instruir vocês, para que vocês possam entender os significados e os objetivos das palavras de Jesus. Portanto, o arrependimento, meu irmão, por tudo que eu já falei, não é um ato único, não é uma coisa que acontece, é uma coisa continuada. Quando Jesus fala assim, se arrependam, ele está dizendo, estejam sempre se arrependendo. Isto é, estejam quebrantados. Por isso que é o título da minha palavra nesta noite. Que nós devemos estar quebrantados para Deus. Quebrantados. O que é quebrantado? É uma pessoa que está constantemente enfraquecendo o seu orgulho, o seu egoísmo, o seu ego. Por isso que Jesus disse, aqueles que se preocupam com os seus interesses próprios, nunca terão a vida. Por isso, meu irmão, nós aprendemos que precisamos quebrar essas coisas. Em segundo lugar, reconheça a sua condição espiritual e moral. E pare de insultar ou provocar a Deus. Nós aprendemos na semana passada que o homem é mau desde a sua infância. Eu mostrei vários versículos para vocês e coloco aí nas minhas notas algumas referências bíblicas, porque eu faço questão de colocar. Se você pegar essas notas e depois começar a olhar as referências que eu coloco lá, vocês vão aprender bastante na palavra de Deus, sabia? Vocês vão ver. Eu não coloco coisa boba aí, não. Eu procuro dar a vocês os fundamentos. Então, vamos lá. Diante do que Jesus disse lá no Sermão da Montanha, você se considera uma pessoa justa, boa, aceita por Deus ou injusta? Quer saber de uma coisa? Eu me considero injusto. Quem tem que me considerar justo, bom ou não, é Ele. O julgamento que faço de mim mesmo é péssimo. Eu sou inadequado até mesmo para falar de Deus aqui. Eu nem sei por que Ele me escolheu para esse ofício. E nem sei como é que vocês me aguentam, porque eu falo demais. E não tenho vergonha de falar pelo tempo que falo, não. Tem gente aí que, o culto lá dura 1 hora, vá para lá. Vai lá no drive-in, vai ficar lá. Então, aí, veja bem, eu não sou nada. Veja só o que Jesus diz. Eu não vim para chamar, isto é, convidar os bons, isto é, os justos, mas isso é uma adversativa. Ele vai mostrar o outro lado. Mas, para chamar o quê? Os pecadores, isto é, os injustos, os maus. A fim do quê?
se arrependam dos seus pecados. Enquanto eu não viver quebrantado, se eu parar de viver de uma forma quebrantada, eu vou viver o cristianismo tecnicamente, teoricamente. E isso não vai produzir vida. Você pensa que cristianismo é chegar aqui e ficar... Eu já vi gente assim, grita e olha do lado para ver se está sendo visto. Porque ele é treinado a isso, é ensinado assim. Porém, o que as pessoas têm que ver são as coisas que você faz. E tudo que você faz, faça para glorificar a Deus. É o que Jesus disse. Brilhe a luz de vocês diante das pessoas, para que elas vendo o quê? O que vocês fazem, então passem a glorificar o Deus, o Pai de vocês que está nos céus. Por isso Jesus, ele diz que o pecado, esse orgulho, esse egoísmo, é um insulto, é uma provocação a Deus. E nós podemos entender isso na parábola do filho pródigo. Um rapaz que atingiu a idade da emancipação e resolveu dizer: pai, eu não vou mais trabalhar para o senhor nesta fazenda, me dá a minha parte, me dá a minha herança, porque eu vou sair. E ele saiu. Foi, gastou todo o dinheiro, desperdiçou irresponsavelmente com prostitutas, mulheres da vida, e foi e perdeu tudo. Aí, restou o quê? Viver na miséria. Foi pedir trabalho e colocaram ele para cuidar de porcos. Então, está escrito assim, e eu coloco lá no final, no verso 17, que está escrito que o rapaz, caindo em si, pensou, ele usou o quê? A mente. Ele não rolou no chão, não fala que ele começou a gritar: meu Deus, olha a minha situação, quero morrer. Ó céus, tu te lembras de mim? Não, simplesmente ele caiu em si, avaliou sua condição. Ele disse: meu Deus do céu, eu joguei a minha vida no lixo. Eu não sei como sair mais dessa situação. Só tem uma saída: voltar para a casa do meu pai. O que é que Deus está dizendo? Nesta parábola, ele está usando uma história para dizer que você chega a um momento na sua vida em que você quer lidar com pessoas, com situações ou consigo mesmo, e diz assim: meu Deus, e agora? O que eu faço? E o Espírito de Deus vai lhe dizer: só tem uma saída, volta para mim. Vem para mim, vem aprender comigo. E é o que nós vamos ver a semana que vem. A vontade de Deus é que você aprenda com Jesus. Vá a Ele. Aguardem, você verá. Então, vê lá. Então Jesus saiu dali. Então Jesus saiu dali, Então o jovem, o rapaz, então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. Significa o quê? Quando você está no erro, quando eu cometo algum erro, quando Davi errou com Batseba, o que ele fez? Ele se afastou de Deus, certo? Mas quando você se arrepende, não é quando você está encostado em Deus, Jesus, falando cara a cara, eu errei. Não, você se... Tinha uma moça que a gente... tem coisas que a gente não puder falar, mas não vou falar. Não. Lá na fazenda tinha uma moça que a gente chateava ela, que ela
ela tinha um nariz assim para dentro, assim, e ela falava muito, assim, meio fanho, né? E ela falava assim, ui, arahaga, eu quero uma aqui, arahaga, o Ardim. O Valtinho era eu. Chama o Ardim, ela fala para o Valtinho trazer a faca, eu quero chupar a cana. E a gente ficava chateando ela, né? E ela chorava. É uma maldade. O ser humano é mau. Então, veja só. Quando você se arrepende não é quando você está próximo de Jesus. Você se arrepende quando está longe. E quando você decide tomar a decisão de voltar para Deus? Quando você está longe. O pai viu o rapaz de longe. Então, continuando. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. Qual é a primeira atitude que o pai tinha que dar ao filho? Dinheiro? Grana? Filho, você vai ser próspero. Não. Aceitação. Você não merece, filho, mas vamos deixar isso para depois. Depois nós vamos ter uma conversa, vamos ter momentos de reflexão. O que você precisa é de mim. Tudo que eu queria era você. E tudo que você precisa sou eu. Tudo que você precisa, meu irmão, é Deus. E Deus te ama. Jesus disse uma palavra assim. João falando de Jesus. Ele veio para os seus. E os seus não o receberam. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida. Mas vocês não querem a vida. Então eu fico perguntando, o que vocês querem? O que vocês estão fazendo aqui? Como vocês me veem? Um incômodo? Ou um coração que grita? Com alguém cheio de paixão pela tua alma? Dizendo, voltem-se para Deus. Pela misericórdia dEle, se entreguem a Ele. Ele é tudo que vocês têm. Ele vai tornar a vida de vocês com mais sentido, vai dar mais sentido à vida de vocês. Vocês serão outras pessoas. E o filho disse, então agora para o pai, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Reparou? Quando você peca contra o seu pai, quando você não sabe lidar com a sua esposa, quando você não sabe lidar com o seu marido, com seus filhos, quando você não sabe lidar com uma situação e age destemperadamente, você não está pecando só contra pessoas, mas contra Deus. E Deus, Ele tem que agir com justiça. Jesus disse algo muito interessante. Ele diz, porque é do coração. Isso é uma maneira poética para se referir à mente. Vocês estão comigo ainda? Só mais um instante, por favor. Tenha um pouco mais de paciência e fôlego. Por favor, eu peço isso em nome de Jesus. Me escutem. Porque é do coração que vem, como? A público, que se exterioriza. O quê? Os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro, isto é, contaminado, profano, mundano, herético. Então, toma cuidado. É a sua mente que produz essas atitudes. Vocês já leram na Bíblia que o homem é dirigido pelos seus pensamentos. Os seus pensamentos dirigem você. Você alimenta a sua mente com bobagens.
Você fica aí dizendo assim, a pessoa acho que não me ama mais, nunca mais me chamou. Talvez você esteja passando por uma lição divina, porque você precisa começar a chamar pessoas. Quando é que você vai criar vergonha? Você já está tanto tempo no Evangelho e fica se passando como uma criança mimada. Você precisa tomar umas chineladas, e Deus vai te dar essas chineladas, porque Deus muitas vezes não priva de dar umas varadas em nós, não. Porque Deus, quando diz assim, quando Ele nos disciplina, que nós não devemos desmaiar. Você já deveria ser mestre e continua ainda sendo criança. Deus está dizendo para você, vamos aprender, vamos crescer. Para de ficar pensando bobagem. Quando você começa a pensar bobagem, um caos chama outro caos, um abismo chama outro abismo, uma escuridão chama outra escuridão. Meu irmão, põe na sua cabeça e diga, Senhor, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser um filho melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um servo de Deus melhor. Mas eu não sei pensar, meu Deus, me ajuda, eu quero saber pensar. E então, você vai procurar pessoas competentes, você vai começar a conversar com pessoas que realmente são competentes, porque tem muita porcaria no reino de Deus, viu? Tem muita tranqueira, viu? É que nem quando você vai num grande evento, você entra no evento e fala assim, ai, aquele evento maravilhoso, mas você chega na porta, você vê lá, a linguiça do Zé, a salsicha do Antônio, o pão não sei do que, você fala, ai que fome, aí você come, senta no evento, aí quando você está no evento, o que faz o intestino? Desaventa, aí acabou o evento, a salsicha, o pão com salsicha do Antônio, a linguiça do Zé, o sanduíche da linguiça lá do Zé, criou um drama, não é? O pedaço de pizza do João, ai, Jesus Cristo, acabou o evento. Por isso que eu quero terminar com vocês, para ver, entrar e entender o poder do reino de Deus, uma mudança ou transformação de mente é necessária. Não brinca com a religião, meus irmãos. Nós estamos lidando aqui com a vida e com a morte, com a bênção e a maldição. Você está do lado da sua esposa, do seu marido. Você está do lado da sua mãe, sua filha, o seu filho. Você está junto dos seus netos. Você está perto de seus pais. Meus irmãos queridos, comecem a aprender como vocês têm que viver. Como vocês têm que viver no lugar que vocês trabalham, no reino de Deus. O que Deus quer de vocês. Pare com essa história de que vocês precisam fazer campanha para tudo, corrente para tudo. Vocês precisam amar a Deus e amar o próximo. E acreditar que Deus vai conduzir suas vidas. Pare com essas orações interesseiras. Ai, ore por mim, porque não sei o que. Aprende a orar, confie em Deus. Você não sabe se aquilo é a vontade de Deus. Se for, é. Se não for, não é. Então, é mesmo assim. Entenderam? Então, quando você, meu irmão, volta para o texto base, daí em diante Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia, arrependam-se, isto é, mudem a maneira de pensar, comecem a pensar como Deus, para que esses pensamentos divinos atuem sobre o quê? A sua maneira de enxergar a vida, sobre a sua disposição, sobre a sua vontade. Sabe, gente, reconheça que você precisa de Deus, que você precisa do reino dele. Pessoal,
Quando você se deparar com a grandeza do Senhor, será tão grande, tão esplendorosa, que você vai dizer: meu Deus, eu não sei nada, eu não sei nada, nada, nada e nada. E Deus vai começar a ajudar. Você vai perceber que a sua vida sofre um efeito como uma alavanca. Você começa a subir, você começa a arrancar. Mas para isso você tem que ser humilde, se render a Deus, querer aprender, querer entender, para que Deus possa tornar você participante das promessas. Se você não se render a Deus, por mais que você tenha chorado, por mais que você tenha visto o reino de Deus, você nunca vai experimentar o alvo final da sua vida, que é viver ao lado do Senhor eternamente. Agora, quando você quer chegar na eternidade, quando você vê tudo isso, você diz: Deus, é tão grande tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida, que eu não posso ficar com essas coisas só para mim. O Senhor me deu coisas tão maravilhosas que eu quero dar para os outros. Eu não quero te ofender, eu não quero te insultar mais, eu não quero te provocar mais, eu quero fazer o melhor, eu quero te servir, eu quero ser dedicado a ti. Eu quero te amar todos os dias da minha vida. Eu quero andar nos teus caminhos. Eu quero conhecer o poder do teu Espírito me quebrando por dentro a cada dia. Eu quero voltar a ter alegria no Senhor. Eu quero estar com os meus irmãos. Eu quero entender a tua igreja. Eu quero entender a razão da palavra de Deus. Eu quero entender a razão de cantar. Eu quero entender os teus atributos. Eu quero ver a tua grandeza. Mostra-me a tua glória, Senhor. Mostra-me a tua presença a cada dia. Eu não consigo mais viver sem o Senhor. Me ajuda. Me ajuda a viver para ti. Me ajuda a andar com o Senhor a cada instante. Eu quero fazer a tua vontade. Isso dói dentro de mim. Isso deve doer dentro de nós. Enfim, Jesus diz a razão para o arrependimento. Porque o reino do céu está perto. O que ele quer dizer o reino de Deus? Ele quer dizer reino dos céus, reino do Senhor, reino de Deus é a mesma coisa. Ele está dizendo o seguinte: se vocês não mudarem a maneira de pensar, se vocês caírem nessa história greco-romana, de pensar que felicidade é aqui, se vocês não se prepararem para a eternidade, se vocês não quiserem se encontrar com teu Deus, estejam certos, vocês estão muito próximos de serem rejeitados por Ele. A única maneira de entrar no reino de Deus é nascendo de novo por meio do arrependimento, de uma vida quebrantada. Quando Jesus diz o reino de Deus está perto, Ele está dizendo o juízo de Deus, o julgamento de Deus começa agora. É agora. E Jesus está dizendo: eu sou o meio pelo qual Deus vai julgar. Por isso, meu irmão, está escrito que Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê, isto é, que deposita toda a sua confiança em Deus por meio de Jesus e é fiel a Ele, submisso e obediente a Deus, não será julgado por Deus, porque ele está em Cristo. Mas quem não crê em Jesus, quem não se mistura com Ele, quem não se compromete com Ele, Jesus diz assim:
já está julgado. Está fora do reino de Deus. Você não consegue experimentar os recursos da graça de Deus. Então vamos parar com essa palhaçada. Quem crê, hoje Deus vai dar para você. Se você acreditar, você sai daqui com um caminhão de bênçãos. Se acreditar, você não anda com Deus, você não glorifica Deus, você não vive para Ele. Você confunde as bênçãos. Eu vou explicar um dia a vocês por que Deus cura pessoas que não querem andar com Ele. Porque Jesus às vezes dá até coisas grandiosas para pessoas que não querem andar com Ele. Eu vou explicar para vocês um dia. Isso tem explicação na Bíblia. Mas hoje eu parei por aqui. E eu espero que nós vivamos uma vida dedicada ao Senhor, quebrantada nele. Eu eliminei algumas palavras aqui porque a hora já avançou, mas foi falado o que precisava. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Tenho eu além de ti e na terra em quem tenho mais prazer. Não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha